Lely Vittoria, uma máquina com pedigree que possui tudo que um nerd do café busca numa máquina de expresso, sem necessidade de mods, tudo original de fábrica. Mas pra quem eu indico essa máquina e o que ela tem de ruim? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Pessoal, só para esclarecer, a Pasquale Máquinas me emprestou essa máquina pro review, mas eles não tiveram nenhuma interferência criativa nesse roteiro, nem acesso antecipado a esse vídeo, nem me pagaram nada para falar bem da máquina. Nesse vídeo eu vou falar também dos pontos negativos desse equipamento, então não compre essa máquina antes de assistir esse vídeo por completo e principalmente ver a parte dos pontos negativos. Mas caso você assista esse vídeo e goste da máquina, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Trata-se de um link de afiliado. Se você comprar, eu vou ganhar uma comissão em cima desse link, sem ter nenhum acréscimo à sua compra. Na verdade, ainda tem um cupom de desconto que você pode usar. Vai estar o link da máquina e o cupom de desconto na descrição do vídeo. Mas, enfim, assista esse vídeo para saber se essa máquina faz sentido para o seu tipo de uso. A Lely Vittoria é uma máquina com especificações bem robustas. É equipada com um boiler de latão de 300 ml, o que ajuda bastante na estabilidade da temperatura. E trata-se de uma máquina single boiler, ou seja, não dá para extrair o expresso e vaporizar o leite ao mesmo tempo. Usa filtros de 58 mm, padrão comercial. Tem PID com controle grau a grau, que varia de 80 graus até 110 graus para extração de expresso e de 110 graus até 140 graus para vaporização. O painel vem com uma espécie de computador de bordo, que ali você controla o PID, tem um cronômetro para checar o tempo das extrações, a máquina te dá a opção de ligar ou desligar a pré-infusão e possui um OPV configurado em 9 bar de pressão. Tirando o knob de vaporização, que eu achei bem xing-ling, que deixou a desejar nessa máquina, é de plástico, um plástico bem simples e ainda tá com uma rebarba, a construção dessa máquina, tirando essa única peça, é extremamente boa. Esse aqui é um modelo 220 da Lely Vittoria. Trata-se de uma máquina desenvolvida e fabricada na Itália. É toda construída em aço, é bem sólida e robusta. Na parte de cima tem esse espaço para apoiar algumas xícaras, o espaço é até legal. Logo atrás fica o galão de água, que tem uma capacidade excelente de 2,5 litros. E eu adorei o fato de ficar interno na máquina, porque isso dificulta a criação de lodo por longos períodos expostos à claridade e à luz. O botão de liga e desliga fica na lateral, e eu curti o fato de todos os botões de todas as informações ficarem no painel principal. O bico vaporizador tem um comprimento suficiente para vaporizar pitchers maiores e é totalmente articulado, que facilita muito a vida na hora da vaporização. O chuveiro da máquina tem um fluxo bem homogêneo, gostei demais. O espaço entre a bandeja de dreno e o grupo é grande pra caramba, o que facilita demais o uso de xícaras maiores, uso de balanças grandes, uso até de copos. Eu gostei pra caramba dessa característica. E caso necessário, a máquina ainda acompanha um pedestal para diminuir esse espaço. Sensacional! A bandeja de dreno tem um tamanho excelente, só a título de comparação. A bandeja da Gadia Classic tem 500 ml de volume, a da Rocket Apartamento tem 600 ml e a da Lely Vittoria tem 900 ml de bandeja. Eu consegui usar várias vezes a máquina por alguns dias seguidos sem ter que necessariamente esvaziar a bandeja, porque já ia transbordar. Isso eu adorei nessa máquina. Como eu falei, a construção dela é muito boa. Como acessórios, acompanha um pedestal de xícaras, um porta-filtro muito bonito e bem acabado. Eu adorei o estilo da saída de café do porta-filtro, um tamper totalmente descartável, uma colher dosadora também inútil, um filtro de água e 2 filtros não pressurizados de 58 mm, um simples e um duplo, ambos fabricados pela IMS, que são de excelente qualidade. O funcionamento da Vittoria é extremamente simples. O primeiro botão aciona o grupo da máquina para extrair expresso, o botão do meio aciona a vaporização e o botão de baixo aciona a saída de água quente pelo bico vaporizador. Como eu falei anteriormente, essa máquina tem um OPV configurado em 9 bar de pressão, ou seja, a pressão máxima que ela vai atingir é 9 bar. É possível alterar essa pressão internamente na máquina, mas só que não é uma tarefa fácil não. Você vai ter que desmontar a máquina toda, vai ter que tirar uma mangueira, apertar um parafuso lá dentro. É possível, mas não é nada intuitivo. Eu adoraria que essa máquina tivesse um controle externo. Ia facilitar pra caramba, mas enfim, saiba que ela tá em 9 bar e saiba que caso eventualmente você queira mudar essa configuração, é possível sem ter que fazer nenhum mod. Por ser uma máquina single boiler, você vai precisar fazer aquele surf de temperatura para mudar da temperatura de expresso para a temperatura de vaporização. O que eu achei legal é que quando você aciona, por exemplo, a vaporização, que a máquina vai ter que aquecer a temperatura para chegar no vapor, para fazer vapor, o computador de bordo mostra uma barrinha de progresso do aquecimento do boiler. Eu achei um detalhe legal, um cuidado. E um detalhe que eu reparei que quando a gente desliga a vaporização para a máquina trocar a temperatura para o expresso, para baixar de temperatura, ao apertar o botão, a máquina puxa a água da bomba para
esfriar o boiler. Ok, só que ela faz isso por 25 segundos, seja em qualquer temperatura que você estiver. Ou seja, nem sempre é suficiente. Se você der um flush, você vai ver vapor pra caramba saindo. Então eu recomendo que sempre que você fizer essa troca de temperatura, dê um flush até aquele vapor sair para não estragar, não correr o risco de estragar o bolo do seu expresso. E no caso dessa máquina, eu achei mais rápido a gente resfriar a máquina do que esquentar. Então, caso você vá fazer um cappuccino, considere vaporizar o leite antes de extrair o expresso, que eu acho que vai ficar um workflow mais fluido. Cara, essa aqui é uma máquina com um boiler grande, considerável grande, de 300 ml, com PID e com uma estabilidade térmica muito boa. Ou seja, eu não preciso apenas te recomendar um café com uma torra mais escura para ser mais amigável com as extrações de expresso. Eu consigo te recomendar o Desejo, por exemplo, que é um café fermentado, o Raro, que também é um café fermentado, e essa máquina vai dar conta. Ela dá conta de cafés mais exóticos. Caso você curta cafés expressos mais exóticos, com uma acidez mais elevada, você não vai ter aquele café com acidez descontrolada. Você consegue mexer ali no PID, colocar bastante temperatura na extração, principalmente se você tiver um moedor muito bom para expresso, a altura da máquina, você vai conseguir domar o seu expresso de torra clara nessa máquina, porque ela vai aguentar, ela vai te dar temperatura suficiente para isso. Então, eu recomendo tanto o Desejo como o Raro, que são cafés para expressos mais exóticos, mas caso você goste, queira fazer uma bebida com leite, queira fazer um café assim, naquele expresso mais clássico, o Agrado e o Sensação são excelentes opções. Todos esses cafés que eu recomendo são da Encantos, que é uma torrefação parceira aqui do canal, são patrocinadores aqui, e você pode adquirir qualquer café na Encantos com 10% de desconto ao usar o cupom NãoSouBarista10. Sempre chega com torra nova, porque eles só torram sob demanda e os cafés são bons demais. Continuando sobre as extrações de expresso com a Lely Vitória, um detalhe que eu gostei pra caramba é que ao acionar o grupo da máquina, né, para extrair um expresso, automaticamente aparece a contagem do cronômetro no painel da máquina e depois que você meio que para a extração, aquela contagem ainda fica ali por algum tempo para você conseguir conferir o tempo da extração. Eu achei um cuidado bem legal, porque em outras máquinas, por exemplo, a Micoff Apex, rapidamente aquele número some e às vezes você se distrai e você não viu em quantos segundos saiu o seu expresso. Então achei um detalhe legal eles terem estendido um pouquinho o tempo do cronômetro. Eu já falei aqui que essa máquina se deu muito bem com expressos de torras mais claras, com cafés fermentados, né? Com expressos com uma torra mais tradicional de expresso, né, mais desenvolvida, ela tira de letra. Mas uma coisa que eu reparei, por ela ter um boiler grande, eu consegui ter uma repetibilidade maior do que eu tenho, sei lá, na minha Gadia Classic, por exemplo, que não tem um Gadio Uino, né? Eu tive mais repetibilidade nas extrações, eu gostei pra caramba, e eu notei que ela tem uma estabilidade térmica bem interessante. Apesar dela ter um offset meio grande, né, que varia ali de 4 graus até 11 graus, né, a depender da temperatura configurada, você pode reparar aí que durante a extração a temperatura se mantém. Ela vai ter o offset, não vai ser a mesma temperatura que você colocou no PID, isso é normal, porque o sensor da máquina está dentro do boiler e não no grupo da máquina, mas através de um termômetro que eu consigo colocar no grupo da máquina, eu consigo ver a temperatura real da extração. Apesar de ter esse offset, a estabilidade é bem interessante, você vê que a temperatura se mantém, o que é ótimo para uma extração mais homogênea, mais eficaz. As extrações de Naked, quando bem ajustadas, não apresentam tantos espirros. Eu acho que essa pressão de 9 bar que a máquina está configurada favorece isso, né? Em máquinas de 15 bar, mesmo que você regule certinho o Naked, vai dar um espirrinho e outro. Essa aqui, obviamente, toda extração de Naked está sujeita a ter um espirro e outro, mas não vai ser aquela coisa que vai cagar a máquina toda, vai sujar tudo. Ela é bem controlada em relação aos espirros. Em relação à pré-infusão, apesar da gente não poder controlar o tempo que vai esperar, não poder fazer uma configuração mais ajustada, você só consegue ligar ou desligar, eu achei eficiente. Ela libera mais ou menos uns 20 a 25 ml de água e depois para por uns 3 segundos, mais ou menos, eu acho que é por aí. E só para saturar o bolo, para depois começar a extração de fato, seria mais uma hidratação, né? Eu achei interessante. E ainda tem um macetinho, como é uma máquina single boiler, você pode até de uma maneira mais limitada, mas você consegue abrir o bico vaporizador para meio que fazer um perfil de pressão. Você não consegue fazer isso por longos períodos de tempo, porque senão você vai tirar muito a temperatura do boiler e vai prejudicar a extração de expresso, mas eu já dei essa dica aqui com a Gadia Classic, e essa máquina, como é uma máquina single boiler, você ainda consegue fazer esse macete. Então,
é versátil. Em resumo, eu curti demais as extrações que eu tive com a Lely Vitória. A vaporização da Vitória permite uma textura excelente para qualquer tipo de bebida com leite, seja um cappuccino com uma espuma um pouquinho mais grossa, seja um flat white com uma espuma mais fina. Ela é muito controlável, né? Como tem o PID, você consegue desde uma vaporização mais lenta, mais amigável a iniciante, com uma vaporização bem forte, com bastante pressão e rápida, o que uma pessoa mais cascuda ali na vaporização tende a gostar mais. Porém, por ser uma máquina single boiler com um boiler relativamente grande, a máquina demora um pouco para atingir as temperaturas de vapor, para fazer essa troca de temperatura. E obviamente, quanto maior a temperatura que você configurar na máquina, mais tempo vai demorar. A título de ilustração, eu cronometrei os tempos de aquecimento da máquina em diferentes temperaturas configuradas, e esses foram os tempos, variam de 53 segundos mais ou menos até 1 minuto e 53. Então quase 2 minutos ali na temperatura de 140. Você esperar para a máquina mudar a temperatura é um tempo considerável. Agora no tempo de resfriamento é um pouquinho mais rápido, né? Ela sempre vai ficar ali durante 25 segundos puxando água fria da bomba para baixar a temperatura do boiler, mas o tempo do flush que você vai dar para tirar o vapor residual vai ser diferente de acordo com cada temperatura configurada, então os tempos podem variar um pouquinho, mas só que resfriar a máquina sempre vai ser mais rápido do que aquecê-la, tenha isso em mente. E também, só para você ter uma noção, esse foi o tempo de vaporização de 140 ml de leite, de 15 graus até 50 graus, que é uma temperatura que eu gosto de fazer meus cappuccinos, minhas bebidas com leite. Então, a depender de como você configura a máquina, vai ter uma vaporização mais rápida ou mais lenta. E depois de todos esses testes, eu percebi que a temperatura de 110 graus deixa a vaporização muito ineficiente, demorada demais, eu não curti. E a minha vaporização preferida foi em 140 graus, que ficou uma vaporização muito próxima de uma máquina profissional. Muito próxima, não de uma profissional, mas de uma Rocket apartamento, por exemplo. Ficou bem fortuna, bem rápida. Porém, demora muito para chegar em 140 graus. Então eu percebi que ali a melhor relação custo-benefício, tempo de espera e desempenho de vaporização foi ali nos 130 graus. Não demora tanto assim como 140, mas ainda tem bastante potência. Eu deixei configurada a Lely em 130 graus para o meu uso diário. Na data de gravação desse vídeo, a Lely Vitória, vendida no site da Pasquale Máquinas por R$ 11.400, mas lembrando que tem um cupom de desconto que pode baratear um pouco esse preço da máquina, e eu vou deixar o link da máquina na descrição do vídeo para quem quiser conferir. Sobre os pontos positivos da Lely Vitória, a primeira qualidade que eu destaco é a capacidade da bandeja de dreno, conseguir usar várias vezes sem ter que obrigatoriamente despejar, ponto positivo. O segundo ponto positivo é a versatilidade nas configurações, tem um PID muito legal, você consegue ter uma pré-infusão ou abster dessa pré-infusão. Tem a configuração do PID para vaporização, uma máquina bem versátil, curti pra caramba. Um outro detalhe que me agradou como terceiro ponto positivo é a compatibilidade com os porta-filtros de grupo E61. Essa máquina não usa um grupo E61, o chuveiro ali é um pouquinho diferente, só que eu usei, por exemplo, o Naked que vocês viram na extração, eu usei o porta-filtro que eu uso na minha Rocket. Então foi muito fácil, cara, você vai conseguir diversos porta-filtros, diversas peças compatíveis com o grupo M61, que você vai poder usar na Lely Vitória, então só achei um ponto super positivo. E o quarto ponto positivo é o fato do galão de água ser interno na máquina, evita lodo, eu achei um cuidado maior, e eu acho que fica uma máquina mais esteticamente mais bonita, né? Sem aquele galão de água transparente ali, aparente. E lembrando que, apesar de você não conseguir ver o nível do galão porque ele tá interno, a máquina, quando o nível baixa, quando tá chegando ali perto de acabar, a máquina avisa no painel. Então eu achei muito inteligente essa solução que eles deram, ponto positivo. Agora sobre os pontos negativos, o primeiro que eu destaco é a manopla de vaporização. Eu comecei o vídeo falando sobre isso e, cara, deixou muito a desejar em relação ao restante da construção da máquina. Eu entenderia essa manopla numa máquina mais simples, mas numa máquina desse tipo, eu esperava ver uma manopla mais bem acabada. Não tem nada a ver em relação ao desempenho da máquina, né? É uma questão estética, mas eu achei que deixou a desejar, então ponto negativo. Segundo ponto negativo é o bico vaporizador que condensa água pra caramba. Cara, condensa mais ou menos 60 ml de água, então a gente tem que sempre despejar aquela água, senão você vai aguar o seu leite todo, a vaporização vai ficar ruim.
Foi a máquina que eu mais vi que condensa água na minha vida, cara. Eu achava que a Rocket de apartamento... Não, que a Rocket de apartamento não. Rocket de apartamento até sequinha. Que a Gadia Classic condensava bastante água. Mas não, a Lely Vitória ganhou em disparado. Na verdade, perdeu em disparado, né? Eu acho que eles poderiam melhorar isso aí futuramente. Então... tem em mente, cara, você sempre vai ter que fazer um belo de um flush pra tirar aquela água do microvaporizador. Eu achei isso aí um ponto negativo. O terceiro ponto negativo, o workflow em relação a bebidas com leite é demorado. Essa máquina tem um boiler grande, ela demora pra surfar a temperatura, então o workflow vai ser um pouco mais lento. Eu já usei máquinas que tem um workflow mais agradável nesse sentido, como a Mikoff Apex, que eu testei recentemente. Então, para bebidas com leite, tenha em mente, vai ser uma máquina um pouquinho mais lenta. E o quarto ponto negativo é que a grade da bandeja de dreno, ela fica levemente solta. Apesar de ser uma borrachinha ali, quando você vai tirar um expresso, e você tá com apenas uma xícara, não uma balança, ela faz um barulho meio desagradável, cara. Quando a bomba começa a vibrar, aquela bandeja também, aquela gradezinha também vibra, faz um barulho meio desagradável. Eu acho que eles poderiam botar uma borracha um pouquinho melhor pra selar isso aí. Enfim, ponto negativo. E pra concluir o raciocínio, eu vou falar pra quem eu indico e pra quem eu não indico a Lely Vitória. Eu consigo indicar essa máquina pros nerds do café, pros nerds do expresso, aquela pessoa que quer uma máquina de expresso pra ter controle das variáveis, aquela pessoa que, quer ter uma boa temperatura, uma boa estabilidade térmica, mas também não quer partir para uma máquina Heat Exchange ou uma máquina Dual Boiler que custa muito mais. É uma pessoa que quer ter o controle de temperatura e que não quer necessariamente comprar uma máquina como uma Gadia Classic e fazer várias modificações, instalar um monte de coisa. Quer uma máquina mais prontinha de fábrica. Essa máquina é excelente para esse nerd de café que quer ter o controle das variáveis sem ter que meter a mão na massa para modificar a máquina toda. Para esse tipo de usuário eu consigo indicar essa máquina. Para os amantes de expressos exóticos, de torras claras, possíveis donos de máquinas com termobloco, é um upgrade consideravelmente relevante, porque essa máquina entrega a temperatura, tem um controle, um PID funcional, tem um boiler de boa capacidade, uma boa estabilidade térmica, vai ser muito mais amigável a esse estilo de expresso mais moderno. Então indico para essa pessoa amante de torras mais claras. Agora, eu não indico tanto essa máquina para os amantes de bebida com leite. Apesar dela proporcionar uma vaporização excelente, o resultado final é bom, o workflow dela é um pouquinho demorado, é um pouquinho truncado. Por exemplo, na Gadia Classic, eu acho o workflow ok, porque o boiler é bem menor, né? Deve ser, eu acho que 100 ml, mais ou menos. Então, a troca de temperatura fica rápida. Então, você consegue fazer mais bebidas com leite com mais agilidade, né? Nessa aqui, por ter um boiler grande, é um processo mais demorado. Então, para aquela pessoa que só vai fazer cappuccino, ou que quer fazer 2, 3 cappuccinos em seguida, é uma máquina que talvez decepcione um pouco, apesar de entregar muita qualidade. Para esse tipo de usuário, eu recomendaria máquinas nas opções ali na faixa dos R$5.000, como a Mikoff Apex ou a Oster Máxima, ou se a pessoa tiver grana para investir mesmo, recomendaria até a Rocket Apartamento, um outro modelo, Heat Exchange, que é bem mais caro. Enfim, eu, Thales, apesar de ter adorado a construção da Lely Vitória e os expressos que eu tirei com ela, ainda fico impressionado com o custo-benefício e a praticidade para bebidas com leite da Mikoff Apex. Mas eu quero saber de você. Tendo orçamento, sim, tendo orçamento para comprar qualquer máquina, você compraria a Lely Vitória? Seria uma opção interessante para o seu tipo de uso? Coloca aí nos comentários. É isso, fechamos esse review por aqui. Beijão para vocês.